Sejam bem-vindos, que seja uma noite especial mais uma vez para todos nós. E nesse início da nossa reunião, nós vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus. Vamos esquecer um pouquinho dos nossos problemas, vamos fechar os olhos e vamos mentalizar a figura excelsa do Cristo bem à nossa frente, espargindo sobre nós as suas bênçãos, sua energia salutar, sua paz. E no calor dessa prece, que possa aquecer o nosso coração, que possa balsamizá-lo, acalmá-lo e trazer para cada um de nós o refrigério e a força que nós viemos buscar na noite de hoje. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Mesmo que seus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo a luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, tormentando-te os ideais, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Que assim seja. Para a noite de hoje nós reservamos um tema que é o 75º livro do Chico Xavier, de autoria do Emmanuel, que chama-se Leis de Amor. Nós, às vezes, não damos conta de como que o amor divino nos envolve em todos os momentos. E nós pensamos apenas e damos valor nas dores, nas desilusões e naquilo que nos apequena. A grande oportunidade da vida, muitas vezes nós deixamos passar e não aproveitamos. Esse livro fala muito sobre o nosso cotidiano, as leis que nos envolvem e a sua justiça. Ela é dividida, o livro é muito simples, muito pequeno, 30 páginas, dividido em 8 capítulos, que eu espero dar tempo de abordar um pouquinho de cada um hoje, para a gente realmente aplicar alguma coisa na nossa vida. Lógico que para ter um maior contato com esse conteúdo, somente adquirindo o livro, né? Você pode baixar na internet gratuitamente. E os temas foram todos relacionados em perguntas e respostas, então é muito fácil de ler, muito fácil de compreender. Tá? Então, os 8 temas, vamos pegar um pouquinho de cada um. O primeiro chama-se Causas Espirituais das Doenças. A gente vê tanta enfermidade por aí fora, e quantas vezes elas não nos acometem. E da onde que surge essa doença? Essas doenças quando explodem no corpo? É porque é punição? É consequência? Faz parte das leis naturais? Vamos dizer assim, resumidamente, as causas espirituais das doenças iniciam-se no nosso procedimento, no nosso jeito de ser. Imagine que nós retiremos o nosso corpo físico. O que sobra? Sobra a mente, a parte pensante. Se essa parte pensante estiver enferma, ela vai produzir o quê? Maus pensamentos, más construções. Vai querer não o bem seu ou do próximo,
vai querer apenas satisfação individual. E muitas vezes nesses atropelos, nesses enganos, comete-se os mais variados crimes e desatinos. Cada vez que nós ferimos a lei, estamos ferindo a nossa própria consciência, o nosso próprio ser. E ele começa a se adoecer. O nosso espírito começa a adoecer. Graças ao bom Pai, nós temos a oportunidade de reencarnar, de estar novamente aqui nesse plano Terra. Só que o nosso corpo físico funciona mais ou menos de uma forma bem grosseira de se dar uma definição. Funciona como uma esponja. Ela absorve tudo que o nosso espírito produz. E se os pensamentos que estão ali estão totalmente equivocados, são danosos, são persecutórios, são vingativos, são intolerantes, o nosso corpo vai filtrar isso. E vai começar a desarmonia no nosso ambiente físico. Quando começa essa desarmonia, é onde surgem as doenças. Então, quando nós estivermos enfermos, a primeira coisa a pensar é: aonde eu errei? O que eu tenho que corrigir? Por que isso está acontecendo? Porque nem sempre as doenças que nos acometem fazem parte do nosso script nesse mundo, daquela jornada que nós deveríamos trilhar. Então, explica nesse primeiro capítulo as causas espirituais das nossas doenças, que jazem unicamente da imperfeição, da erraticidade dos nossos pensamentos, dos equívocos que nós cometemos. Quando a dor chega, ela é a porta-voz daquela mensagem: você está em ledo engano, corrija-se. A dor, ela vai perseverar ao nosso lado enquanto estivermos no caminho errado. Ela vai estar sempre demonstrando para nós: está errado, tem que corrigir. Dor não é punição. Dor é misericórdia do alto, informando-nos que há algo para ser corrigido. Então, sempre que aportar na nossa existência a famosa e famigerada dor, paremos, não nos revoltemos, mas passemos em revista o nosso ser, os nossos pensamentos, as nossas ações, para ver aonde que ocorreu as nossas falhas. O segundo capítulo fala sobre parentesco e filiação. Muitas pessoas têm problemas familiares, né? Problemas com filhos, problemas com pais, problemas com toda sorte de parentes. E por que será? E por que será que isso acontece? Que com alguns há aquela harmonia, aquela afinidade tão intensa, e com outros assim, tanto faz, tanto fez, não se dá muita bola, apenas, como se diz, são passageiros do mesmo trem. Por que essa diferença? Muitas vezes a lei de reajuste faz com que espíritos, pessoas, desafetos nossos, reencarnem sobre o mesmo teto, para que possam se reharmonizar. O nosso destino, gente, é a perfeição relativa. Nós vamos chegar a um ponto de evolução muito alto. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós reharmonizemos com todos. Afinal, somos todos irmãos. Não há como chegar num patamar superior guardando no nosso íntimo rancor, mágoa,
desafetos, traições. Tudo isso precisa ser quitado aqui no plano Terra. Então, muitas vezes, esses indivíduos que nós criamos um largo débito ou vice-versa, se unem sob o mesmo teto para poder aparar as suas arestas e assim, consequentemente, ter condições de continuar a sua jornada evolutiva. Então, trata nesse segundo capítulo também sobre esse quesito, sobre os parentes, sobre os nossos filhos, sobre os nossos pais. Em perguntas e respostas que são muito interessantes e fáceis de compreender. Outra coisa que aborda no capítulo 3, escolha social e profissional. Uma das coisas mais comuns é nós queixarmos da nossa condição econômica, não é verdade? Quem que não queria ter uma condição econômica um pouquinho melhorzinha, né? Mas isso são escolhas. Nós estamos no lugar certo, no ambiente social correto, na profissão correta, escolhida para o melhor desempenho do nosso planejamento reencarnatório. Muitas vezes, vir numa condição econômica superior, poderia ser para a gente, em vez de um avanço, um grande retrocesso. Em vez de um facilitador, um grande dificultador da nossa jornada. E na parte profissional, logicamente, é aproveitada as nossas faculdades, as nossas tendências, as nossas preferências. Então, naquilo que nós somos bons, consequentemente, nós haveremos de desenvolver um trabalho naquela área justamente para ajudar o progresso, aproveitando as nossas possibilidades e estamos utilizando-as a benefício da coletividade. Pensa bem, uma profissão qualquer, pedreiro, por exemplo, o quão importante é essa profissão, quão difícil ela é, quão pesada ela é, mas quão importante, porque se hoje nós estamos debaixo de um teto, abrigado entre 4 paredes, é porque alguém suou muito ali para construir aquela obra. E que passa muitas vezes desapercebido. E a gente não olha para as paredes e vê a dificuldade que foi de se empilhar aqueles tijolos perfeitamente, de construir com maestria e segurança aquele lar. Imagine se eles não existissem. Então cada um contribui com as suas possibilidades, contribui com aquilo que tem mais facilidade de desenvolvimento. Então, na nossa vida, se às vezes nós estamos descontentes com o que fazemos, com o que somos, e achamos muito humilde aquilo que acrescentamos na sociedade, paremos para pensar na grandeza, muitas vezes, da obra que nós não damos, que nós fazemos e não damos o devido valor. Todas são importantíssimas para que a sociedade ela funcione devidamente. E o 4º capítulo é talvez o mais pesado um pouquinho, aborda 3 temas, que é divórcio, suicídio e aborto. Então, rapidamente falando sobre cada um deles. Divórcio. É uma coisa correta ou não? Justa ou não? Há alguns pareceres que dizem assim, se você tem um débito com um semelhante, que aguente e cumpra até o final, para que na outra encarnação você não tenha que novamente vir e completar essa missão. Mas existem também os casos
em que, quando nós chegamos aqui no plano Terra, nós nos equivocamos nas escolhas das pessoas. E podemos escolher justamente a pessoa errada, aquela que não estava no nosso planejamento reencarnatório, que por outras consequências da vida nós escolhemos. E no dia a dia, no viver entre quatro paredes, não existia conexão alguma. E aí? Como pensar nesse caso? Viver até o final da vida em felicidade é algo a se pensar também. Então, a vida nos dá condições para que nós pensemos, reflitamos e tomemos as melhores resoluções. E para cada um, há necessidade de uma resolução diferente. Então, todas absolutamente, são respeitadas pelo alto porque fazem parte do livre-arbítrio nosso. Mas todas têm consequências também. Tudo na vida tem consequência. Qualquer uma escolha nossa tem consequência. Então, mas existem coisas que são assim muito mais pesadas do que simplesmente uma abreviação de uma jornada em conjunto, que é, por exemplo, o suicídio. O suicídio é uma transgressão, uma agressão à lei, uma revolta contra o próprio Pai. Mas quem que você fere com isso? Você fere a si próprio. Você tenta exterminar o corpo, mas a mente, o espírito, não se extermina. Ele é imortal, nunca morre, sempre vai viver e tem consequências gravíssimas do corpo perispiritual. Vamos caracterizar o corpo perispiritual como um molde nosso, né? Quando nós viemos a renascer, a reencarnar aqui na Terra, o nosso perispírito é o molde que dá forma a esse corpo. E quando nós suicidamos, nós avariamos esse molde. Justamente, nós lesamos esse molde justamente na área atingida. Pode ser no coração, na região estomacal, no cérebro. Aonde é atingido, aquela parte perispiritual fica avariada. Consequentemente, nas próximas vindas ao plano físico, virão graves problemas, ou respiratórios, ou digestivos, ou mentais, ou cardíacos. Mas isso não é punição, isso é consequência. A vida nos dá condições de refazer, de reequilibrar. Imagina se nós fôssemos punidos. Ah, suicidou? Como antigamente pensava-se, é suicida? Direto para o inferno, não tem meio termo. É assim que era a visão, e às vezes ainda é nos dias de hoje, né? A visão de algumas doutrinas religiosas. Suicida? Inferno. Tem até aquela passagem no livro, no filme do Divaldo Pereira Franco, né? Que a mãe do Divaldo foi até o padre, né? Pedir para que orasse pela filha que tinha cometido suicídio. Quem assistiu o filme do Divaldo deve se lembrar dessa parte. E o que foi falado aí? Não tem solução. Ele já está no inferno, já está condenado. Como assim condenado? Se Jesus disse que nenhuma das ovelhas que foram confiadas a ele se perderão. Então, as leis que nos regem são leis de reparo, de amor, de retificação. E com relação ao aborto, o que se fala nesse capítulo? Poxa, aborto é a morte de um inocente. É um assassínio. Ali já existe uma vida. E nós sabemos, já aprendemos na doutrina espírita que a vida inicia-se na concepção. A partir do momento em que a célula ovo ela é constituída, já há ali um espírito ela ligado. Reencarnado plenamente? Não. Mas parcialmente já está reencarnado. E a partir do desenvolvimento do embrião, os laços
vão se apertando cada vez mais até que o indivíduo esteja totalmente reencarnado. Isso só acontece aos 7 anos de idade. Aos 7 anos de idade nós podemos falar assim: o indivíduo está completamente reencarnado. É um processo. Mas a ligação se faz lá no início. Imagina com 2, 3, 4 meses, 5 meses, os laços já estão muito constituídos. E vai se matar alguém? Essa sim tem consequências gravíssimas para quem os comete, para quem os incentiva e para quem aprova. A partir daí, o próximo capítulo 5 fala sobre obsessão. Um dos motivos que pode gerar obsessão é o próprio aborto. Imagina aquele ser reencarnante que está lá, esperando todo o processo, fez todo o processo reencarnatório, tem todas as suas fichas colocadas nessa nova reencarnação. Aí vem um bisturi e corta ali ao meio. Que é uma maneira mais grotesca, mais sanguinária de se fazer um ato tão cruel. Esse indivíduo, logicamente, vai ser expulso daquele feto, violentamente. E uma vez retomado ao plano espiritual, vocês acham que a gente, se estivesse no lugar deles, não ia se revoltar com a mãe, com o pai? Tendo plena consciência do que fizeram? Não ia se revoltar, não ia tentar vingar? Quem de nós não faria isso? Então o processo obsessivo pode ser gerado, pode ser iniciado também numa resolução tão funesta quanto essa. No capítulo 6, consequências do passado. Muitas coisas que acontecem conosco realmente são coisas que nós plantamos em reencarnações anteriores. Qual reencarnação? A penúltima? A última? A antepenúltima? Ou a de séculos e séculos atrás? Depende. Tem muitas provações que levam séculos e séculos para nós ressarcirmos. Porque a lei que nos rege não é a lei do olho por olho, dente por dente. Você fez aqui e você já paga aqui imediatamente. A lei é de melhoria constante. Então nós só vamos pagar os nossos débitos quando nós tivermos condições de compreender que aquilo que está nos acontecendo fora realmente consequência de nossos atos pretéritos, de nossos erros, de nossos enganos, e que estamos agora ressarcindo-os. Porque senão, muitas vezes acontece o quê? A lei do olho por olho, dente por dente. Alguém faz um mal para você, você vai lá e se vinga. Esse outro se acha lesado e vinga novamente, ele cria um loop infinito. Então, essas perseguições vão cada vez mais se intensificando. A partir do momento em que você já tem um grau evolutivo maior, que possa compreender, que possa perdoar, que possa entender os mecanismos da vida, você compreende a doença que te acomete, a perda financeira, a derrota, a desilusão, o abandono. Você tem condições e você não se revolta com isso. É uma forma de quitação. No capítulo 7, o tratamento das doenças e o espiritismo. Nós falamos que muitas doenças são ressarcimento de débitos antigos. Podem ser débitos também dessa reencarnação. Lógico que sim. Mas olha só, vamos imaginar que um indivíduo, um dos maiores motivos do câncer é aquele sentimento de revolta, de rancor, mágoa, que o indivíduo guarda e que não perdoa.
Então é feito um planejamento reencarnatório. Imagina a situação, é feito um planejamento reencarnatório, o indivíduo vem, renasce aqui no plano Terra, quando ele tiver com 60 anos de idade, ele vai adquirir um câncer, vai ficar mais ou menos 5 anos com câncer e vai desencarnar. E assim ressarcir o seu débito. Uma coisa bem resumida mesmo. Realmente vai haver um ressarcimento daquele débito? Nem sempre. Mesmo passando por todo o câncer, por todo o sofrimento, pode ser que ele não restitua a saúde perispiritual? Pode ser. Por quê? Muitos se revoltam. Muitos não aceitam. Muitos acham que é punição do alto. Lembro que as doenças, elas são apenas o resultado daquilo que nós mesmos criamos. E quando nós nos revoltamos com o alto, nós estamos revoltando com aqueles que querem nos ajudar, aquele que quer nos dar a mão, que quer que esse sofrimento cesse, mas a gente não se ajuda. Então, conforme a nossa resignação ou não, nos momentos aflitivos, pode ser que todo aquele episódio de sofrimento, de desgaste intenso, não tenha valido de nada, porque não mudou a essência, não mudou o espírito, não mudou a forma de ser, de pensar. Todo nascedouro está no espírito. Se ele não se modifica, nada muda. Então, nesse capítulo 7, ele aborda o tratamento dessas doenças, o papel do espiritismo, o papel do esclarecimento, o papel que vem junto com as próprias lições do Cristo, amar e perdoar. Aí está o segredo de tudo. E o 8º chama-se redenção. Aquele momento que nós realmente ressarcimos os nossos equívocos passados, nós nos realinhamos, nós nos redimimos e, em plena consciência, nós compreendemos o mecanismo da vida e passamos a ser agora ativos no bem. Cada vez que nós fazemos uma boa escolha, por exemplo, de estarmos no domingo à noite, aqui num templo de oração, ouvindo um pouquinho das lições do alto, tentando nos modificar para melhor, isso faz parte da nossa redenção. No mundo lá fora, está acontecendo de tudo. Todas as escolhas, todos os equívocos e também muitos acertos. Mas nós estamos no caminho. Quando buscamos, fortalecemos na doutrina, na religiosidade, no nosso modo de ser. Quando nós repensamos a nossa jornada, nós equilibramos as nossas emoções e nós direcionamos as nossas atividades sempre para o bem. Isso é redenção. Isso é um recomeço. Isso é um recomeço. Que nessa vida a gente possa pensar, compreender que tudo é passageiro. Se a alegria está conosco hoje, ela é passageira. Se a beleza física hoje está estampada em nosso corpo, é passageira. Se a saúde, toda essa energia que nós temos, que usufruímos atualmente, ela é passageira, temporária. Mas o que é eterno, então? A nossa essência. A nossa essência é eterna. É ela que nós estamos trabalhando temporariamente no corpo físico, para que quando voltarmos para a nossa verdadeira pátria espiritual, nós possamos estar equilibrados e aptos
a continuar o nosso desenvolvimento espiritual agora em uma outra escala. Aqueles que quiserem estudar, quiserem ler um pouquinho desse livro, procura, chama-se Leis de Amor. Chico Xavier, pelas mãos iluminadas do nosso querido Emmanuel. Se vocês prestarem bem atenção na primeira leitura, feita no comecinho, nada mais é do que a mesma coisa que nós falamos aqui, está apontado aqui. Está bem ligado. Religião dos Espíritos, Emmanuel. Lei de Amor, Emmanuel também. Ele trabalha muito nessa linha do nosso si, acordando-nos para a responsabilidade que nós temos em tudo. Nos nossos atos, construções, gestos, mas principalmente no nosso pensamento, na nossa essência. Que acordemos para isso e que possamos viver com saúde física e saúde mental, hoje e sempre. Que assim seja.